Entrevista de Léo Condé após a derrota do Ceará para o Mirassol por 2-0. Veja o que ele falou. Realmente um momento ruim, né? A gente completa aí 3 derrotas seguidas. Mas assim, da forma que foi a derrota hoje, mais uma vez, eu acho que assim, de uma maneira injusta, né? Mas é o futebol, né? A gente teve amplo domínio do jogo, do primeiro ao último minuto. Mirassol foi 2 vezes na nossa meta e fez o gol, né? A gente cometeu 2 erros ali, 2 gols, digamos assim, evitáveis. No mais, a gente teve o domínio do jogo como era também antes da parada da Copa, né? Às vezes é o momento, né? A bola teme não entrar, talvez assim a finalização ali a gente buscou muita situação de cruzamento, tivemos algumas situações, alguns chutes ali, mas a bola sempre em cima do goleiro, né? A gente não teve aquela grande finalização ali, aquele grande espaço que a equipe deles defendeu bem, mas realmente é um momento ruim, né? Nosso em termos de resultado, né? Em termos de performance, eu acho que a gente jogou mais, merecia resultados melhores, mas futebol só performance não resolve, né? A gente tem que evitar os gols que a gente está sofrendo, sempre são gols evitáveis, né? E um pouco mais de capricho na finalização. É claro que os oponentes também, né, se encorparam, cresceram, né? O Mirassol é uma equipe que vem fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, né? Não só contra a gente, né, mas contra outras grandes equipes também conseguiu vencer e vencer bem, diga-se de passagem. Última rodada contra o Santos, mas a gente tem que seguir em frente. Léo Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, jogada do Sistema Verdes Mares. O Ceará mais uma vez sai de campo derrotado, né? Com a presença da torcida, o anímico do time não ficou muito legal no final do jogo, óbvio, por conta da derrota. Mas queria saber de você se a questão emocional, quando o time tomou 2 gols, o time meio que perdeu o controle da partida, às vezes algumas precipitações na tomada de decisão, se isso acabou influenciando no jogo do Ceará no primeiro tempo. E se no segundo tempo, com as mexidas, o Ceará conseguiu evoluir na sua avaliação. Atrapalhou sim, com certeza. Eu acho que assim, até o comportamento do torcedor foi muito positivo. Você sair com o placar diverso 2-0 em casa, o torcedor jogou junto com o time até o final. Mas realmente a gente não esperava sofrer 2 gols, principalmente da forma que foi. Mexeu mesmo, a gente se precipitou em alguns lances que a gente teve. Se a gente tivesse um pouquinho mais de clareza ali no final do primeiro tempo, a gente poderia ter diminuído o placar. A gente fez algumas escolhas ali porque ficou um pouco afobado. Então, no intervalo, o grande desafio foi nesse sentido, de acalmar, posicionar a equipe e fazer com que a gente pressionasse a equipe do Mirassol, a saída de bola, recuperasse, mas que tivesse tranquilidade para ter a posse de bola, circular e tentar achar o momento certo para forçar. Mas a equipe deles também teve um mérito, né? Se defendeu muito bem, mas a gente conseguiu criar algumas boas situações. Mas no final do jogo aí é normal, vem o desgaste, você acaba mexendo muito na equipe e aí o jogo ficou a feição deles. É um time que tem um jogo de aproximação e de uma posse de bola muito grande. Então eles passaram a controlar ali aqueles 10, 15 minutos finais. Mas tirando isso, eu acho que o jogo como um todo a gente foi superior. Mas se não fizer o gol, não adianta. Condé, aqui Pedro Pinheiro da Band. Você já falou um pouquinho sobre o que você achou do jogo, mas eu queria saber, na sua visão, você já disse que o Ceará foi melhor na partida, mas qual foi a maior dificuldade em si que você achou? Vi suas substituições realmente querendo colocar o time para frente, só que tentando priorizar muito, não é nem priorizar, acho que é a palavra, mas é tentando muitos cruzamentos. Como é que você pode me responder essa questão? Eles. Na verdade, a gente tentou duas formas ali, né? Era buscar amplitude, tentar ter triangulação pelos lados do campo, com o Rafael e o Nicolas bem abertos. Depois entrou o Tubarão na função ali do Rafael, tentando dobrar com os extremos para a gente realmente buscar o nosso centroavante. O Pedro ele foi muito acionado, ele teve umas 3, 4 situações, infelizmente foi travado no momento da finalização, do cabeceio, mas a gente já ganhou vários jogos aí no, na primeira, no primeiro semestre com esse tipo de jogada. E depois eu coloquei o Lourenço também no intervalo ali para buscar o chute de fora da área. Só que o time deles fechou muito a entrada da área.
Então acho que talvez o que faltou um pouco do 1 contra 1 ali, que a gente poderia ter arriscado mais, né? Como eles se fecharam muito, a entrada da área a gente tinha que entrar não só com o cruzamento, mas também com a jogada individual próximo da área. Ô, Léo, tudo bem novamente? Muito tem se falado, né? O pessoal tem falado sobre a sequência complicada que tem o Ceará pela frente, né? Se esperava um resultado positivo para dar resposta e tal. Como é que vocês encaram agora esses duelos, já pensando no domingo, que é o Cruzeiro, líder do campeonato, empatou agora com o Corinthians. De que maneira jogar no Mineirão para buscar um resultado e, enfim, conseguir a primeira vitória jogando distante aqui da capital? Que eu falei com os jogadores ali agora, a gente lamenta muito o resultado, mas não dá para ficar cabisbaixo, não dá para ficar lamentando muito. O campeonato é pesado, nós temos ainda esse restante de turno, tem todo o segundo turno pela frente, e se a gente se abater, se entregar, vai ser pior. A competição não tem margem para isso, é uma competição difícil, pesada, então a gente tem que se mobilizar. Eu acho que assim, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, o Cruzeiro talvez seja a equipe que esteja jogando o melhor futebol nesse momento, mas nós fomos para o Rio, enfrentamos o Botafogo, fizemos um jogo duro contra o Botafogo, perdemos de 3-2, mas tivemos possibilidade até de vencer, o Botafogo que venceu o PSG, né? Nós saímos também, empatamos com o Santos no momento, então acho que a gente tem que se mobilizar. É claro que analisar aqui que a gente tem que fazer de diferente, né? Eu acho que contra o Inter também o placar não foi aquilo, não mostrou aquilo que foi o jogo. O Inter teve umas 2, 3 chances, assim como o Ceará teve também, mas não dá para se abater. A gente tem que ser firme, porque ainda tem muita competição pela frente. André, aqui na sua ponta esquerda, Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E Condé, o Ceará tem tido uma ineficiência ofensiva muito grande. A gente até colocar o número de finalizações que aconteceram nos 3 jogos dentro de casa, superam 50 finalizações. E o time não marcou nenhum gol. Dos últimos 3 jogos eu tô lembrando do Atlético Mineiro antes da parada, para juntar esses 3. Mas se a gente colocar só do retorno, que o Ceará enfrentou Sport, Fortaleza, que enfrentou Corinthians, e até na maioria dos jogos enfrentou aqui no Castelão, o Ceará só marcou um gol contra o Fortaleza. E é uma coisa que não era o que você vinha apresentando. Principalmente dentro de casa, o time era muito letal. As poucas chances que conseguiam criar, conseguia marcar. Esses últimos jogos têm criado até boas chances. A gente pode separar o jogo Internacional, que criou sim, esse jogo de agora, que também criou muitas. Mas, de fato, marcar não tem conseguido. O que é que tem faltado? Além da pontaria, obviamente. Mas o que é que tem faltado? São reforços, algumas peças melhores para um determinado momento do jogo, ou até uma estratégia melhor para um momento de concentração. O que é que tem faltado para criar tanto, mas não conseguir marcar? O grande desafio nosso, né, do treinador é fazer com que a equipe chegue no último terço, né? E a gente vai tentando criar estratégias de acordo com o adversário para que a gente possa chegar ao máximo de situações possíveis dentro do jogo. Agora, o último terço é dos atletas, né? É claro que às vezes, de repente, em alguns momentos, um pouco de precipitação, talvez um pouco falta de capricho, mas também mérito do adversário que tem marcado bem, principalmente o Pedro Raul, que é o nosso centroavante, está sendo sempre muito bem marcado. Então a gente tem sim que buscar outras estratégias também, mas acho que o mais importante é a gente continuar tendo volume, que daqui a pouco também, igual você pontuou, no primeiro semestre a gente chegava menos vezes e fazia mais gols, né? Talvez a dinâmica dos adversários também, né? Mas o importante é a gente continuar trabalhando, criando, né? Para que a gente possa estar próximo do gol, né? Em relação à questão de contratação, já pontuei, a diretoria está se movimentando, né? A gente espera que possa chegar peças para encorpar o nosso elenco, né? Estão todos se movimentando aí. Não vou pontuar aqui quais setores, né? Mas de uma certa forma a gente precisa sim em algumas posições dar uma encorpada, porque a competição realmente ela vai chegar no momento agora decisivo, que é esse segundo semestre.